São 6h34, estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E falta pouco para o primeiro turno das eleições. Hoje encerra a campanha eleitoral gratuita no rádio e televisão. E aqui no estúdio a gente faz uma avaliação do cenário atual em relação ao comportamento do eleitor. No último pleito, foram muitos os amazonenses que não compareceram às urnas. Será que dessa vez o eleitorado está convencido de que precisa fazer parte desse processo? Como os candidatos ainda podem garantir o voto dos indecisos? Quem conversa com a gente sobre essas e outras questões é o especialista político Elson do Carmo, que já está aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Excelente dia. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Muita gente desacreditada com a política ou com o processo eleitoral tem abandonado nos últimos pleitos as urnas. Fato. Simplesmente não aparece. Mas os candidatos nesse pleito estão com uma expectativa que esse número de abstenções reduza em relação aos pleitos anteriores. Isso deve acontecer? Adriane, isso aí é o que eles falam na frente da Câmara, né? Porque eu tenho conversado com dezenas de candidatos, foram meus alunos. Eu tenho conversado com uma centena. Nós sabemos que para eleger deputado federal e deputado estadual, eles são eleitos com um quociente eleitoral. Todos eles dizem, não, o quociente eleitoral esse ano vai baixar. Eu lembro ao telespectador, Adriane, que há 5 eleições consecutivas o quociente eleitoral aumenta. Esse ano a perspectiva é que ele baixe. Para que ele baixe, tem que haver uma abstenção. Eu reforço essa ideia do abstencionismo, que não é só aqui no Amazonas, isso aí transcende até fronteiras brasileiras. Se você pegar a eleição de 2006, 2010, 2014, já peguei aí alguns anos, né? Nós observamos que a abstenção vem aumentando. O que houve é que na eleição do ano passado, há menos de um ano atrás, houve um recorde. Mais uma vez, a abstenção aumentou e houve um recorde de votos nulos e votos em branco, fazendo com que, para o telespectador, para o cidadão ter uma noção, o governador foi eleito, nós temos no Amazonas 4 milhões de habitantes, ele foi eleito com 780 mil votos. Pouco mais de um quarto da população decidiu o futuro do Estado, né? Perfeito, é isso. Então, há uma tendência, sim, do crescimento. Eu não sei se vai ficar nos patamares da eleição suplementar, porque esse ano nós temos deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. Mas há uma tendência que, se você comparar com 2014, que foi uma eleição geral, há uma tendência de aumentar, sim, abstenção, voto nulo e branco. Agora, por outro lado, pela primeira vez, gente que nunca deu atenção à política está enganjada na internet, pelo menos, né? Esse movimento do ele sim, ele não, tem feito uma grande mobilização nas redes sociais. As hashtags são as principais, são top trends de Twitter, de Facebook, enfim. Esse movimento, principalmente em relação aos protestos a nível nacional, devem mudar essa realidade? Porque a gente vê pessoas que pouco se interessavam por política, muito falando sobre política. Por modismo ou não, essa rede crescente internet pode se refletir nas urnas? É um fato, Adriane, que as redes sociais cada vez mais entram nas nossas vidas, né? Você vê hoje pessoas, vovozinhas, que estão nas redes sociais. Isso vai ter que ser estudado agora, a partir do resultado desse pleito. Até então, a gente só pode especular. O que ocorre, o que eu vejo, a minha leitura é que está recrudescendo, está sendo fortalecido uma bipolaridade, uma garantido e caprichoso, parece que só tem isso, né? Um plebiscito. Ou é uma eleição quase que plebiscitária. E, se você for observar, as pesquisas indicam aí, os candidatos do meio, que estão na pesquisa, a gente pode até citar, todas as pesquisas dão, num segundo turno, provavelmente, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, né? Se você pegar todos os candidatos que estão entre os dois, os candidatos que estão pontuando, todos eles ganhariam dos dois no segundo turno. O que a gente observa aí? O ódio de um contra o outro é, ao mesmo tempo, um alimento. Um só tem chance se for com o outro. Você está entendendo? Fernando Haddad só tem chance se for com o Bolsonaro e vice-versa, porque se os dois
disputassem com Marina, com Ciro, com Alckmin, eles perderiam. Então, você vê que esse discurso do ódio é alimentado até pelas próprias pessoas que votam nesses candidatos. Isso eu acho lastimável do ponto de vista da estabilidade democrática. Agora, além dessa disputa presidencial, a gente está falando de vários outros cargos que vão ser disputados agora, né? Vamos ter que eleger 2 senadores, deputados federais, estaduais, governador e vice. E a gente foi às ruas conversar com a população, adivinha só? Muita gente indecisa. Vamos ouvir aqui o que a população tem falado a respeito da eleição, que já é agora domingo. Eu não tenho candidato, não. Na sua opinião, o que está faltando para alguns candidatos para eles conseguirem conquistar o eleitor? O que está faltando nesses candidatos? Rapaz, está faltando muita coisa. O pessoal não está acreditando mais, não. Estou te falando. O que você acha que está faltando? Está faltando o discurso verdadeiro mesmo. Tem muitos candidatos aí que eu não voto. Estão indecisos porque ninguém sabe nem quem é muito candidato, né? Porque a gente está vendo a proposta dos candidatos que estão aí, né? Daqui até domingo dá para a gente ver o que dá para fazer, né? Você acha que está faltando o quê deles falarem mais, assim, para ganhar o eleitor? Deles investirem mais na educação e na saúde, né? Que eu acho que eles estão deixando isso muito de lado. A expectativa hoje em dia está muito fraca pelos candidatos, porque as propostas deles é as que vêm há 4 anos atrás, aí promete e não cumpre. Bem, eu acho que ele já tem muitas propostas, sabia? Mas só que, infelizmente, com tanta coisa que acontece, que a gente vê no cenário político, as pessoas acabam não acreditando mais nisso, entende? Então, eu acho que não falta mais propostas, né? Tem as propostas, mas eles não acreditam mais. A gente já está desiludido, já não. Agora a gente tem que votar, tem que ser, pelo menos, não deixar em branco, né? O que você acha que está faltando hoje em dia? Vergonha. Em Brasília. Primeiro, para que 500 e poucos deputados, que é uma coisa que 200 ou 300, 200 resolvia. Estou analisando nesse perfil, uma ficha limpa, que nunca chegou lá para ver se faz alguma diferença, porque os que já foram, chegaram lá tantas vezes e a gente continua do mesmo jeito. Vou te falar a verdade, que esse ano eu não tô querendo nem votar. Para conquistar o eleitor, principalmente aquele eleitor que está desacreditado como você, o que está faltando dos políticos? Enfim, as pessoas estão muito indecisas por conta de tudo isso que tem acontecido nos últimos anos. Muita gente não está querendo ir votar. E outras pessoas que já estão certas de quem vão votar podem ter um resultado surpreendente nas urnas. Estou falando principalmente dos cargos de deputados. Você vota normalmente no candidato de sua preferência, mas pode estar ajudando a eleger outra pessoa. Isso por conta dos votos proporcionais, né, do quociente que é feito e a junção dos votos dentro das coligações, das alianças que são feitas para cada um dos pleitos. Então, às vezes, o resultado não é bem o que a gente espera, mesmo apostando o nosso voto em candidato A, B ou C. Perfeito, perfeito, Adriane. É bom que o telespectador lembre que nessa eleição nós vamos ter 2 sistemas de votação. O sistema majoritário, ele vai escolher os 2 senadores, o governador, o presidente da República. Lembrando, o presidente da República e o governador, se eles não tiverem 50% mais 1 dos votos válidos, haverá um segundo turno. Os senadores não, os 2 mais votados serão os escolhidos, irão para Brasília. Se somar aos demais, são 81 senadores no Senado Federal. Já para deputado estadual e deputado federal, e eu lembro, Adriane, que para deputado federal, nós teremos obrigatoriamente aqui no Amazonas 50% de renovação, no mínimo. Por quê? Porque dos 8 candidatos que foram eleitos em 2014, 4 já não estão participando do pleito, então são candidatos a outros cargos. Então, nós já temos certo que haverá 4 novas vagas, né? E aí, esse sistema proporcional, como você muito bem explicou, é aquele sistema que, em várias situações, você escolhe um morango, mas leva uma jaca, por conta de coligações e por conta de perfil ideológico dos próprios candidatos que pertencem aos mesmos partidos. O Brasil, ele detém o recorde mundial. Eu queria que o telespectador pesquisasse. Não tem nenhum país que tenha mais de 30 representantes no seu parlamento de partidos distintos. O Brasil tem. Esse ano, uma das novidades é a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, que talvez diminua um pouco esses partidos políticos já. Mas, ainda nessa eleição, vale essa coligação. Então, você, Adriane, por exemplo, gosta do vermelho, eu gosto do azul. Nós nos coligamos
e aí alguém vota em você, vermelho. Você tem 100 votos e alguém vota em mim, azul. Eu tenho 101 votos, teus votos vêm para mim. Você está entendendo? Então, o eleitor, às vezes ele não sabe disso, às vezes ele sabe, e como o entrevistado está desencantado, está desanimado com isso. Nesse caso, as cores primárias não vão se misturar, né? Não vai ficar roxo, vai acabar escolhendo alguém que de repente não é o que você queira. E a gente vai agora conhecer o perfil do eleitorado aqui no Amazonas, né? Vamos começar mostrando a faixa etária das pessoas que devem ir às urnas nesse domingo. São pessoas de várias idades e a maior parte, né, dos eleitores que vai às urnas, ele está ali na idade até 29 anos, né? Vamos mostrar o gráfico primeiro para o nosso eleitor. Tá aí, portanto, o que lidera aí é de 25 a 29 anos, mas muito próximo também de 21 a 24, e um eleitorado jovem, né? São pessoas bem jovens que estão no meio desse gráfico e liderando também Eu diria que dentro da margem de erro tem um empate técnico aí, né? De 21 a 44 anos. Ao mesmo tempo, você observa que o número de eleitores com menos de 18 anos é bem pequeno, né? Não representa quase nada. Infelizmente, a gente pode fazer uma leitura disso. É o voto não obrigatório, né? É o voto facultativo. Entre 16 e 18, vota quem quer. Olha o resultado aí. Isso já reflete o sentimento um pouco da população face à democracia representativa. Em relação à quantidade geral dos nossos eleitores aqui no Amazonas, a maior parte é de mulheres. A gente tem a maior população, é uma diferença pequena, mas temos mais homens que mulheres no estado. Porém, a quantidade de eleitores, essa diferença se inverte e a gente passa a ter um eleitorado maior feminino, contudo, uma representação feminina em parlamento, por exemplo, baixíssima. Hoje a gente tem uma deputada. Hoje, Adriane, nós temos dos 24 representantes na Assembleia Legislativa, deputados estaduais, apenas uma mulher. E na Câmara Federal não muda também, apenas uma mulher, né? Infelizmente, ainda que seja a maioria do eleitorado, né? Nós estamos há 3 dias aí da eleição, você que é especialista na área, qual a principal mudança que deve ser identificada nesse domingo em relação aos últimos pleitos? A gente teve pleitos muito próximos, né? Teve eleição 2016, 2017 e eleição de novo agora. Pois é, Adriane, eu não tenho a bola de cristal, nós fazemos leituras do cotidiano. O que se vê, o entrevistado lá, pela reportagem, mostrou, vários falaram, essa busca de uma cara nova, né? O problema é que o tempo da propaganda eleitoral diminuiu. Diminuindo, as pessoas ficam... É mais difícil de você pegar um rosto novo e torná-lo conhecido. Às vezes, as pessoas que já estão há algum tempo aparecendo em algum lugar, né, tendo um trabalho social que tenha visibilidade, acabam pegando carona nessa onda do novo, e a gente pode ver, isso se reflete nas pesquisas que até semana passada nós tínhamos para o cargo de governador aqui no Amazonas, né? Aonde o Wilson Lima, que nunca foi aquele político tradicional, desponta na frente, seguido dos políticos tradicionais. E nós podemos ver também que na eleição, que ocorreu há menos de um ano atrás, o Amazonas tem esse... Eu vou chamar de privilégio para nós que analisamos. Todos os demais estados, qualquer um vai fazer uma análise baseada em 4 anos atrás. Nós não. Há menos de um ano atrás nós tivemos um exemplo, né? E o exemplo do ano passado é um grande número de abstenção, muitas pessoas dizendo não para todos os candidatos, né? Hoje nós temos aí um número de candidatos maiores e alguém novo que parece que está caindo no gosto popular. Vamos ver. 17 horas de domingo. O resultado das eleições. Muito obrigada, Elcio, pela sua participação aqui no Manhã no Ar. Um excelente dia. E a gente vai estar ao vivo na rádio, né, nesse fim de semana, nesse domingo. Um ótimo dia para você. Tá bom, um abraço a todos. Conversei com o Elcio do Carmo, que é especialista em política, aí, trazendo alguns detalhes para você sobre esse pleito que está se aproximando. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com Cleiton Pascarelli e com Manuel Cardoso, que já estão ao vivo por lá. Olá, meninos, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriane.
Queria falar com vocês de uma situação que a gente noticiou ontem aqui, e aí também, foi o caso de um professor que foi acusado de estupro. Estupro de uma criança de 8 anos dentro da sala de aula. Esse professor foi preso, porém liberado em seguida numa audiência de custódia, ou como o Cleiton diz, soltódia. Mas é o que tem se mostrado, né, constantemente. O Carlos Alberto, de 47 anos, ganhou liberdade na audiência de soltódia da Justiça do Estado do Amazonas, e o Tribunal de Justiça emitiu uma nota dizendo que ele responde ao processo na segunda vara de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes e que, pelo entendimento da Justiça, o acusado responderá em liberdade. E são notícias assim que cada vez mais revoltam a população. Eu vejo cada vez mais dias preocupantes e temerosos aí, o Adriano Diniz, justamente por conta de notícias assim. E a justiça cada vez mais sendo responsabilizada por tudo isso. O homem comete um crime visto pela justiça brasileira como hediondo, né? E ganha a liberdade. Vai responder em liberdade ao processo. É um direito, né? É um direito previsto em lei, mas nós estamos tratando aqui principalmente de um crime de abuso sexual contra crianças. E não é uma vítima apenas, não. A delegacia já ouviu 3 vítimas, uma criança de 8 anos de idade e 2 crianças de apenas 9 anos de idade. E uma 4ª vítima apareceu ontem, procurou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, foi ouvida pela delegada Joyce Pacheco, que aparentemente está nessa batalha sozinha. A delegada Joyce Pacheco é uma das mulheres que mais enxuga gelo nesse estado, combatendo essa prática nebulosa, essa prática terrível. E lamentavelmente, a gente não vê o mesmo trabalho desenvolvido pelo judiciário, com todo respeito a todos os profissionais que estão hoje no âmbito do judiciário, mas isso precisa ser debatido da melhor forma possível. Existem hoje, sim, celas separadas para quem comete esse tipo de crime. Existem formas de tratar diferentemente dos demais presos quem comete esse tipo de crime. Agora, não dá, sinceramente, para premiar quem comete um crime desse com a liberdade. Desculpe, é o que diz o próprio direito brasileiro. Sim, retirar do convívio com a sociedade o que diz o direito brasileiro. Mas depois que o Conselho Nacional de Justiça criou a tal da audiência de soltódia, é o que mais tem acontecido. E o Tribunal de Justiça diz que foi um entendimento do Judiciário, da Justiça, e ele vai responder sem problema nenhum. Vale lembrar que ele era um professor, Adriane, de 3º e 5º ano do ensino fundamental. E eu não vou entrar nem em detalhes aqui dos relatos das crianças, porque por horário tem muita gente tomando café da manhã ainda. É uma situação horrível, né? O que foi relatado, e o pior, batem, as histórias são as mesmas, relatadas pelas crianças, pelas 4 crianças. E a minha preocupação da delegada Joyce também, é que com essa liberdade que ele ganhou em audiência de custódia, ele consiga, outras crianças não tenham coragem de fazer a denúncia, porque a única coisa que a decisão definiu ali, em relação a uma vítima, é que ele não pode ter contato com ela, tem que se manter afastado. Mas ele pode voltar simplesmente para a sala de aula, porque se fosse um outro profissional, um médico, por exemplo, poderia ter o registro de trabalho cassado. O professor não. Então, ele pode voltar a dar aula em outra escola, a fazer isso com outras crianças e tá em liberdade. E a criança que fez a denúncia vai fazer o que agora? Vai pedir socorro para quem? E as outras que foram vítimas vão fazer o que agora? Né? É bom dizer, inclusive, pelo que você falou aí, e bem lembrou, né? O professor não tem um registro, e nós não estamos aqui condenando a prática de ser um professor, mas é porque é diferenciada a profissão. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Educação comunicou à imprensa que, se a investigação confirmar
a denúncia contra o profissional, ele será desligado. Agora, ainda falando de situações como essa, de crianças que são vítimas diariamente de abusos, hoje o Jornal A Crítica traz na capa um bilhete de uma menina pedindo socorro. Exatamente, uma menina de apenas 9 anos, abusada há mais de 3 anos pelo padrasto que ela chama de pai, porque ele a cria desde que ela tinha 3 anos de idade. O bilhete é um pedido de socorro que a criança escreve para a avó, pedindo para ir morar com ela, e é tocante. Vó, eu quero morar com a senhora porque o meu pai faz besteira comigo. E ela continua aqui um relato que as pessoas podem ler acompanhando o Jornal A Crítica. A avó procurou imediatamente o conselho tutelar como deve ser feito, coisa que a mãe poderia desconfiar na primeira vez que a criança foi abusada, o que aconteceu no estado de Goiânia, quando a família foi para lá num canavial. De acordo com o relato da criança, a criança foi violentada de uma maneira que eu penso que não cabe a gente descrever aqui, chegou ensanguentada em casa e a mãe achou que aquilo era natural, era algum tipo de sangramento natural, não desconfiou do que estava acontecendo, e daí, há 3 anos, depois que a família retornou para Manaus, a criança consegue fazer esse pedido de socorro para a avó, e a avó então procura as autoridades, faz a denúncia chega até a delegacia, e esse padrasto abusador de 27 anos, então agora está sendo enquadrado pela polícia como estuprador de uma menina que é filha dele. É um absurdo. É tida como filha, né? Lembrando que o crime lá na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, aconteceu há pouco tempo. Eles moravam lá, né? E quando a criança chegou até a mãe sangrando, a mãe taxou aquilo de uma possível infecção urinária e ignorou. E foi quando a criança, revoltada, né, com o desleixo da mãe, e nós, volto a dizer, não estamos aqui condenando a mãe. O que nós estamos aqui é mostrando exemplos para que outras mães não sigam, para que outras mães se ponham nessa situação e passem a verificar o que está acontecendo dentro de casa. Às vezes o que não se quer é, de repente, desestruturar o laço familiar, que já está mais do que rompido. Com certeza, né? E, Adriane, é importante a gente ressaltar, eu sempre procuro frisar todas as oportunidades que tenho, que esse tipo de abuso contra a criança geralmente ocorre no ambiente familiar ou no ambiente, o abusador é sempre uma pessoa muito próxima, uma pessoa que tem acesso à criança, que tem algum tipo de proximidade, de intimidade com a criança ou com a família. Por isso é importante que pais, mães, responsáveis, tios, avós, que todo mundo estejam prestando atenção, porque a criança é vulnerável, é um ser vulnerável que precisa desse tipo de proteção, e é responsabilidade sim dos pais, é responsabilidade sim da mãe, e é por isso que a gente faz esse alerta. Em caso de omissão de pais, procure qualquer outra pessoa, né? Seja um professor, seja um amigo, um vizinho, mas denuncie. Muito obrigada, meninos, pela participação. Um excelente dia para vocês. Obrigado, bom dia. Bom dia, Adriane, até amanhã. Tchau, tchau. E 2 homens foram presos depois de agredirem uma mulher. Os suspeitos, presta atenção só nessa história. Os suspeitos são um é o marido da vítima e o outro, o ex-marido da vítima. Entenda melhor essa história. Uma história que até para a polícia foi difícil entender e desvendá-la. Um caso que envolve paixão, ressentimento, ciúme e por aí vai. Para você aí de casa entender melhor essa situação que envolve uma mulher de 37 anos, que é a vítima, e 2 homens, os agressores. Um é ex-companheiro dela e o outro é o atual. A mulher, ano passado, decidiu se separar do homem com quem ela foi casada durante 19 anos. Só que os 2 ficaram morando no mesmo espaço justamente porque eles têm 3 filhos que são menores de idade. Tudo em prol das crianças. Só que nesse meio tempo a mulher conheceu um outro homem, um novo amor, se apaixonou, decidiu se relacionar com esse sujeito que foi morar onde? Na casa dela. Os 3 passaram a conviver no mesmo espaço praticamente. E pasmem,
Os três se tornaram melhores amigos. Só que o tempo foi passando, os ciúmes foram surgindo ali nos detalhes do dia a dia e essa mulher começou uma inimizade com esses dois homens e a cada dia que passava, eles ficavam cada vez mais unidos. Hoje eu estou com muito ódio, porque o meu atual, ele sabia o que eu vivia na minha vida. Eu conheço ele há muito tempo, agora que eu tive envolvimento com ele, mas eu conheço ele há anos. Então ele sabia, ele passava aqui e via eu sofrendo para fazer essa casa. Sabia quem era o marido que eu tinha. E de repente quer se unir com ele, fazer a mesma coisa que ele estava fazendo, eu preferi que ele fosse embora, que eu não tenho nenhum filho com ele. Eu sofri dentro da minha casa por causa de filho. E com esse eu não tenho nenhum filho. Essa história começou a piorar no mês passado, em setembro. A mulher foi vítima de um acidente, ela foi atropelada, está precisando de cuidados médicos. Na manhã de terça-feira, ela tinha uma consulta médica agendada. Ela pediu para que o atual companheiro a levasse. Ele disse que não iria. Os dois iniciaram uma discussão, começaram a se agredir. Uma criança de 6 anos, filha da mulher, vendo tudo isso, foi pedir ajuda do pai para que ele pudesse apartar a briga. O pai, que é o ex-marido dessa mulher. Ele foi lá, viu toda a confusão, só que ele não apartou a briga. Ele também começou a agredir a mulher com chutes e pontapés, igualmente o atual marido dela. Ele fala que isso aqui é pouco, bem feito para ti, foi tu que tu escolheu. Ele falou dessas maneiras e chamou as palavras, né? Foi muitos palavrões feios, né? Que ele me chama, né? E que eu tenho que ficar inválida mesmo e que ainda vai vir coisas piores, por isso que nenhum me ajuda. Os dois se uniram contra você? Os dois. Ele faz a cabeça do outro, mas eu digo que o outro não é criança, não. Então ele ajuda o outro, então os dois têm que estar juntos lá na cadeia. Que ele ajuda o outro a me machucar aqui. Eles foram presos. O ex-companheiro dessa mulher foi identificado como Aldair Pinto, de 45 anos de idade. Ele foi preso por ter descumprido uma medida protetiva contra essa vítima, já que ele já tinha um histórico de agressões. O atual companheiro também foi preso e foi identificado como Francisco Guimarães, de 31 anos de idade. Ele vai responder por vias de fato e injúria. Os dois foram encaminhados para a audiência de custódia. Então, realmente foi um caso trágico. A gente fala, né? Se estiver tendo descumprimento, como foi o caso dela, com esse ex-marido, teria que ter avisado a delegacia para que a gente fosse tirar ele de lá. Porque a gente tiraria, ainda mais depois do dia 3 de abril, que virou flagrante, ele já seria flagranteado somente por estar ali na casa. Não precisaria ter chegado ao ponto que chegou, dele bater e injuriar ela também. Silêncio e medo. Familiares de um casal baleado ontem à noite na Compensa se recusam a dar informações à imprensa com receio de represálias. O homem morreu e a esposa dele está internada. A Thea Morel está ao vivo e vai contar um pouco mais sobre o que aconteceu por lá. Oi, Thea, muito bom dia para você. Ainda são poucas as informações sobre as reais motivações desse crime, né? Mas conta pra gente o que já se sabe e como estão as vítimas. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Isso mesmo, as informações que foram repassadas pela polícia, principalmente pela equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária, que atua no bairro da Compensa, são poucas. A família das vítimas preferiu principalmente manter o silêncio por medo de represálias. Tem motivo para isso, viu, Adriane? Esse crime aconteceu na rua Gilberto Mestrinho, no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus, na noite de ontem. O Delrinei Gonçalves tinha 25 anos e usava tornozeleira eletrônica, ou seja, ele já passou pelo sistema penitenciário, né? Já passou pelo sistema prisional e, portanto, ele era monitorado pela Secretaria de Assistência de Administração Penitenciária aqui em Manaus. Ele estava dentro do carro junto com a Cristiane Silva dos Santos, de 21 anos. As informações preliminares dadas pela polícia dão conta de que ela estaria grávida, mas enfim, são informações que ainda precisam ser confirmadas. Os dois estavam dentro de um carro quando 3 homens suspeitos passaram em um outro veículo e atiraram na direção do casal.
O casal foi atendido, foi levado a princípio para o serviço de pronto atendimento que fica lá mesmo no bairro da Compensa, o SPA Joventina Dias, e o Delquinei não resistiu e morreu. A Cristiane acabou recebendo outro tipo de atendimento. A princípio, a polícia informou que ela poderia ser levada para o João Lúcio, mas, na verdade, ela foi internada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. De acordo com as informações que nós temos nesse momento, o estado dela é estável. No entanto, ela levou 4 tiros e ontem mesmo ainda circulava informações de que um desses tiros havia passado bem próximo da coluna da Cristiane e, portanto, ela corria o risco de ficar paraplégica. O fato da família manter o silêncio é porque o Delquinei realmente é um ex-presidiário e tem outro motivo também, viu, Adriane? O carro que teria sido usado por esses suspeitos, de acordo com a polícia, foi encontrado ainda no bairro da Compensa, ainda na noite de ontem. É um Palio branco que foi abandonado na Avenida Coronel Cirilo Neves, lá mesmo no bairro. E esse carro estava com marca de pelo menos 20 tiros. Não se sabe se esse casal, se alguém que estava próximo do casal revidou esses tiros. Não se sabe se houve, talvez, durante uma provável perseguição, uma troca de tiros com a polícia. O que se sabe é que o carro que é atribuído aos suspeitos foi encontrado com pelo menos 20 tiros também. A família realmente prefere manter o silêncio, prefere resguardar a vida da Cristiane, já que ela sobreviveu a esse ataque e certamente ele deve ser investigado pela Polícia Civil, porque afinal de contas esse homem de 25 anos acabou morrendo durante esse atentado, durante essa ação de criminosos que aconteceu na Zona Oeste de Manaus. Adriane. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações. O assunto agora é saúde. 87% dos médicos brasileiros usam um aplicativo de mensagem para se comunicar com os pacientes. Foi o que revelou uma pesquisa feita por uma consultoria britânica. Mas o que pode e o que não pode nessa relação médico-paciente? É o que você acompanha a partir de agora. O acesso ao médico a uma mensagem de distância. É pelo aplicativo de mensagens que a Zicreia, que possui atrofia pulmonar, mantém contato com a pneumologista com quem se consulta há mais de 2 anos. Facilitou a nossa interação, porque eu tiro dúvidas e quando precisa de um atendimento, que às vezes não estou bem, que geralmente paciente como eu, tem dia que está bem, tem dia que você está melhor, mas tem dia que você está bem ruim. Então, você precisa de um atendimento que nem sempre dá para ser feito em pronto-socorro. Tem que ser voltado ao médico que já lhe acompanha. E aí facilita essa interação. A doutora Joyce recebe as mensagens, tira as dúvidas, ajuda com a medicação e se mantém informada sobre a evolução da saúde da paciente. A médica, com mais de 30 anos de experiência, faz questão de manter esse tipo de contato com pacientes mais graves e idosos. Quando o paciente às vezes está muito grave, né, a gente fica preocupado, não tem jeito, né? A gente fica preocupado e às vezes quer saber notícia, se melhorou, se não melhorou, se está internado, não está internado. É um instrumento que pode ser usado para o bem. Essa relação médico e paciente tem se tornado cada vez mais comum e gerado discussão em congressos médicos pelo Brasil. Muitos acham que essa interação pode gerar erros de interpretação. Por outro lado, muitos médicos aprovam a troca de mensagens e dizem que as conversas pelo WhatsApp podem evitar idas desnecessárias ao pronto-socorro, principalmente daqueles pacientes que moram no interior. O Conselho Federal de Medicina já se pronunciou sobre o caso. Nessa portaria de 2017, o Conselho diz que é permitido o uso do WhatsApp e de plataformas similares para a comunicação entre médicos e seus pacientes para enviar dados ou tirar dúvidas. Mas ressalva que todas as informações passadas sejam mantidas em sigilo. Isso tem que ser entre o médico e o paciente. Tem que ser um WhatsApp próprio do paciente, separado dele, particular. Não pode ser um WhatsApp de grupo, que outras pessoas tomem conhecimento. Mas ele serve para acompanhamento desse paciente. Mas você já examinou, você sabe as condições clínicas dele, é uma relação médico-paciente, ou até você pode tirar dúvida com uma junta médica. Eu posso convocar outros colegas especialistas e tratar de um assunto seu, né, através do WhatsApp, mas somente entre médicos. E eles têm a obrigação de manter o sigilo profissional.
No Brasil, 87% dos médicos se comunicam com os pacientes através do aplicativo. O dado foi revelado por uma pesquisa realizada por uma consultoria britânica. O número é muito superior ao de países como a Itália, onde esse índice chega a 61%, e a China, com 51%. Porque às vezes a gente conversa ali naquela hora na consulta, é muito rápido, tem muita gente. E então, pacientes mais graves, pacientes que demandam uma atenção maior, né? E tem os tratamentos que são muito longos, né? Então, dá uma certa segurança tanto para o paciente como para o médico, né? Para o presidente do Conselho Regional de Medicina do Amazonas, as mídias sociais não podem ser ignoradas. Segundo ele, se todas as restrições de uso forem respeitadas, o aplicativo de mensagens só traz benefícios. É importante isso aí, né? Você pode, às vezes o paciente mora no interior, que tem um difícil acesso a Manaus. Você pode, pelo WhatsApp, fazer o controle dele com exames complementares. Mas eu sempre friso o seguinte: o WhatsApp não substitui o exame clínico inicial. Ele serve para acompanhamento clínico, tanto é que você vai acompanhar com exames complementares, que complementam a consulta inicial. E agora eu tenho um convite para você que sonha em ter o seu próprio negócio. Já conhece a Conferência Amazônica de Empreendedorismo e Inovação? Pois é, ela chega à sua segunda edição e, em parceria com o Sebrae, a conferência busca micro e pequenos empresários, empreendedores, comerciantes, investidores e estudantes das áreas de tecnologia da informação. E, claro, todos aqueles que estiverem interessados em conhecer e começar a empreender. A conferência será o primeiro evento do Brasil a aceitar criptomoedas como meio de pagamento para as inscrições. O evento acontece nos dias 5 e 6 de outubro, no próximo fim de semana, no Manaus Plaza Centro de Convenções. Vale lembrar que são cerca de 5 palestras, minicursos e workshops disponíveis para os inscritos. E mais, o encontro tem como objetivo ajudar na criação de um ambiente de inspiração, troca de experiências para você que pretende trabalhar com o seu próprio negócio. Não perca essa oportunidade. Basta acessar www.conferenciaamazonica.com.br e fazer a sua inscrição. E começa hoje mais uma edição da AgroFan, a tradicional feira de agricultura familiar da Universidade Federal do Amazonas. Além do preço mais em conta, a exposição e venda de produtos regionais ajuda a escoar a produção do interior do estado do Amazonas. A gente continua ao vivo para trazer detalhes sobre isso com a Rosiane. Oi, Rose, quantos agricultores vão participar e que produtos é que vão ser vendidos nesse local? Oi, Adriane, bom dia mais uma vez, bom dia a todos. Olha, a expectativa é que 110 produtores rurais participem aí da AgroFan, vendendo aí suas frutas, verduras e legumes, né? Essa feira ela começa hoje, vai até amanhã. Hoje começa às 8 horas da manhã e vai até às 6 da tarde. Amanhã também começa às 8 horas da manhã, mas vai apenas até às 4 horas da tarde. Essa é a 52ª edição da AgroFan, que acontece sempre na primeira semana de cada mês. Ela é uma feira periódica e fica ali na Faculdade de Ciências Agrárias da UFAM, muito fácil de se localizar. Assim que entra na UFAM, segue reto ali do lado direito, já dá para identificar onde fica a Faculdade de Ciências Agrárias da UFAM. São cerca de 125 barracas ali com esses produtos, né? Frutas e verduras fresquinhos, direto do consumidor, que deixam esses produtos muito mais baratos, né? Comprar direto de quem produz. Além desses produtos, vai ter artesanato também. E olha, até plantas ornamentais e medicinais. Então dá para todo mundo aproveitar, fazer a feira hoje, amanhã, se não puder ir hoje, vai amanhã, comprar dos produtores e fortalecer a nossa agricultura familiar aqui no estado, né, Adriane? Um produto de ótima qualidade com preços bem em conta. Muito obrigada, Rose. Até daqui a pouco. E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem informações do esporte, as notícias do Barazão Feminino que já começam. Eu trago os detalhes em instantes, não saia daí.